Oi. Não precisa mostrar não, mas só falando. De verdade, Como é que você gerou os configura? arquivos separados ali do passeio. Essa parte não, mas é porque Tá. ele tava com as... Vamos revisar isso aqui. Eu chego É, separado. ok. Bom, a gente acessou configurou a cartografia de Salvador, clicando aqui em WSF, carregar novas conexões e procurando aquele arquivo que está lá no site que eu mostrei para vocês, tá? Aqui eu peguei, o que é que eu tenho aqui de arquivo? Esses dois são o ponto e o polígono que eu desenhei no QGIS. Esse aqui é um arquivo de ruas, chamei de ruas, mas ele corresponde ao trecho de arruamento, esse daqui, que está dentro de base do mapeamento topográfico no site da prefeitura. Eu tenho aqui trecho de arruamento, eu baixei esse arquivo. Eu baixei e chamei aqui de ruas. As curvas de nível eu baixei em relevo, é uma área que chama aqui relevo aqui, e ele tem aqui as curvas de nível. Talento, vai chegar. Ele tem curvas de nível, tá? Tem outras informações aqui, mas ele está em curvas de nível. E fui salvando esses elementos aqui. Tem dois aqui que não estão salvos, que foi esse área de propriedade particular, que são os lotes, tá? Eu tinha salvo, mas eu resetei ele aqui. E eles estão aqui também em classes do mapeamento topográfico de Salvador. São aqui os área de propriedade particular, ou seja, os lotes. Se a gente não tivesse desenhado aquele lote no QGIS, a gente poderia ter o lote aqui, provavelmente ele vai estar mais acurado, mas tinha uma função didática ali, da gente entender sistema de projeção diferente, da gente entender como abrir arquivos e tal. Poderia não fazer. E aquele ponto que eu gostaria de ter, que eu realmente gostaria de ter ali. Além do que, eu posso rapidamente clicar aqui no meu polígono, apertar aqui aproximar para a camada e ver meu terreno aqui com um ponto no meio. Você vê que ele está, o limite do lote daqui para Salvador é esse, pela prefeitura é esse de cá. Esse aqui é o lote. E o meu lote é essa outra linha de cá, né? Eu usaria o da prefeitura. Tá? Mas ali tinha uma função didática que eu achava que era importante, ver como é que a gente abre o arquivo, ver como é que ele carrega, quais são os sistemas de projeção diferentes, etc. Esse área de propriedade particular aqui eu ainda não recortei, nem o de jardins. Não recortei e não salvei aqui no computador. Eu tinha salvo, na verdade, mas voltei para a gente começar com a revisão do que é que está acontecendo aqui. Oi. Assim, eu acho que o Google Earth ele te dá uma. Eu conseguiria acessar as vistas do OpenStreetMaps aqui através de um plugin. Mas lá eu consigo ver a rua. Então, se você está procurando um terreno para um trabalho, você pode ir por ali. Se você já sabe onde é o seu terreno, talvez você não precise ir por ali. Se é um terreno dado por um professor, todo mundo vai trabalhar nesse terreno, você pode ir direto no seu terreno. Se é um trabalho que alguns professores fazem de pegar, oferecer um programa e você vai procurar o terreno para realizar esse programa, você pode querer ir para o Google Earth e fazer esse processo. Às vezes tem uns problemas com o arquivo do Google Earth. Quando a gente usa acento ou não preenche nome, fica polígono sem nome, a gente vê como é que resolve isso depois. Mas poderia sim, poderia ir direto aqui, carregar o mapa, se orientar no mapa, achar seu terreno, definir um recorte e fazer e seguir por aí, tá? Então aqui, o que é que eu fiz? Eu vou clicar em qualquer lugar desses botões aqui, dentro dos botões do lado com o botão direito, e vou procurar essa caixa de ferramenta de processamento do painel. E aqui eu vou pesquisar recorte, extrair recorte pela extensão. Extrair e recortar pela extensão. É esse comando que eu vou usar para salvar. Quem já salvou é só
só estou revisando mesmo passo a passo. O negócio está meio lento hoje, mas ele vai abrir essa caixa de diálogo. Aqui eu vou escolher qual é a camada que eu estou recortando. Eu vou recortar a área de propriedade particular. A extensão, eu tinha feito usar a extensão atual da tela do mapa, mas agora eu vou fazer por um outro caminho. Eu vou pegar uma das camadas que eu já exportei, por exemplo, curva de nível, e vou pedir para ele acertar o recorte pela extensão daquela camada, que é outra maneira de fazer. É uma camada que delimita bem a área que eu estou trabalhando, tem camadas que não delimitam tão bem, camadas de ponto, camadas de elementos mais isolados, não vão delimitar também. E eu vou lembrar de clicar aqui embaixo em recortar a feição pela extensão. Porque se eu não clicar nisso daqui, ele vai pegar toda a feição que tem pelo menos uma parte dentro do meu recorte. E ela vai se estender para fora do ambiente, ela vai se estender até onde ela terminar, até onde aquela feição terminar. E aqui eu vou escolher onde salvar essa minha área de propriedade particular, é o que eu estou salvando aqui. Eu vou clicar no salvar no arquivo, eu vou deixar em shapefile mesmo, e eu vou escrever, vou dar um nome para ela de lotes. Tá aqui. Lotes já estão aqui linkados, eu tenho que clicar em executar para ele seguir, já está completo. Eu não preciso sair desse comando, dessa ferramenta, para fazer o próximo. Eu posso voltar aqui em parâmetros e ajustar de novo para recortar essa parte de jardim. E eu tenho que mudar só o nome da camada aqui, para ele não salvar em cima de lotes. Eu posso clicar aqui para ele fechar, abrir aqui, salvar no arquivo. Vou chamar de jardim mesmo. Shapefile também está aqui. E aí ele já está com a extensão da minha camada, que eu usei anteriormente. Eu vou clicar em executar e ele salvou. E eu posso, por uma sorte, minha camada de jardim ficou em verde. Por sorte ou azar, porque essa era a primeira que eu ia querer mudar, tá? Jardim aqui. Tá, ok. Pronto, eu tô com um mapinha aqui dessa região já, com um bocado de dado inserido. Eu tenho o jardim, eu tenho todos os lotes, eu tenho todas as edificações, conferindo pelo menos visualmente pela foto. Se tiver alguma coisa aqui diferente, vai ser uma coisa posterior às fotos. E basicamente é isso, né? Passeio da camada. A maioria das camadas está nesse negócio daqui, ó. Classes, bases do mapeamento topográfico. Para o nosso interesse. A maioria das camadas para o nosso interesse imediato. Melhor dizendo, a maioria das camadas não está em lugar nenhum, tem camada demais aqui. Se tiver uma região que tem um canteiro central, vocês podem baixar aqui. Se tiver um cemitério na sua área, um espelho d'água, um estacionamento, um largo. Nesse trecho do mapa que eu escolhi, eu não encontrei nada disso, tá? Às vezes quando a gente está numa internet ruim, ele não baixa todos os polígonos. Eu fico fazendo assim, ó, saindo da minha área e voltando para ver se ele baixa. Ele vai baixando de novo, eu fico fazendo isso daqui, até eu ver que as imagens estão mais ou menos concordando com a fotografia. Ela pode não concordar com a fotografia, tá? Esses dados que a gente tem são de 2017. De lá para cá, já construíram até avenidas na cidade, grandes avenidas na cidade. Como a 29 de março, que fica ali saindo do bairro da Paz e vai até a BR-324. Tá. Alguns detalhes aqui que a gente pode... Por exemplo, os lotes, ó. Os lotes, eles têm que estar abaixo das camadas... a ordem das camadas importa aqui, né? Se eu pegar os meus lotes e botar eles na frente das camadas de edificação, eu não vou estar enxergando minhas edificações.
tá? Quando a gente transformar, se o objetivo é transformar esses dados para um programa de CAD ou de BIM, ou de CAD BIM, não vai ter problema, porque eles vão virar todos polígonos quando a gente tiver exportação para o QGIS. Mas não é legal, né? Eu vou querer organizar essas coisas mais ou menos assim. Lote e passeio não vão ter sobreposições, a parte das ruas também tanto faz onde elas estão, mas eu também não gostaria. Você vê que aqui na rua, ó, minha camada de topografia, não sei se está bem claro aí. Bem claro não está não. Mas está vendo que minha camada de topografia está sumindo embaixo da rua? É porque a camada da rua está em cima da minha camada de topografia. Eu posso arrastar ela para baixo, a rua para baixo, ou a curva de nível para cima, com o mouse mesmo, arrastando. Ou posso ir. Não é esse aqui não. Eu tenho que fazer isso aqui mesmo, ó. Mover para cá, ó. Agora está aparecendo, tá? Esse aqui é o processo. Uma vez que eu saí consegui baixar todos os dados, eu já estou com um mapinha bem bacana. Eu tenho aqui mais ou menos as mesmas informações que eu teria na base SICAR, com exceção ou outra. Eu poderia pegar outras informações. Eu tenho uma camada aqui de postes. Eu posso arrastar ela para cá e ter indicação dos postes, se for necessário. Quadra, talvez tenha alguma quadra aqui. Talvez isso aqui seja uma quadra. Esse negócio aqui que eu não sei o que é. Parece, né? Talvez ele esteja com isso daí. Áreas não edificadas, talvez tenha alguma coisa aí que... Não, áreas não edificadas, ela é dentro do terreno, lembrei agora. Ela está dentro do terreno, as áreas não edificadas, mas ele vai tentar contornar as edificações aqui. Tudo isso foi feito através de vários métodos e podem acontecer alguns erros nesses lançamentos, tá? Mas eu tenho aqui essas camadas. Uma vez que eu baixei eles da internet, eu posso analisar os dados que vêm junto com esses elementos. E aí eu te digo, a gente tem muito pouco dado na base cartográfica, atualmente na base cartográfica de Salvador, a gente tem muito poucos dados embutidos. O que é que são esses dados? Vou começar pelas edificações. Eu vou pegar aqui minha camada de edificações e vou dar posso dar um clique duplo nela. E ela vai abrir essa aba de propriedades que a gente já viu antes. Isso aqui é uma das maneiras de abrir. Outra maneira de abrir é eu clicar aqui com o botão direito, clicar na camada com o botão direito e clicar em propriedades. Eu vou aqui para os campos, para esse negócio aqui chamado campos. A gente já viu informações e fontes. Era bom ver simbologia também, mas eu cheguei aqui nos campos, ó. O que é que ele tem aqui? Ele tem um ID. O ID é um identificador dos elementos. A gente tem uma camada. A camada, geralmente ela tem um tema. No caso aqui são edificações. Ela tem um tipo de camada. É uma camada de polígonos. A gente tem as principais camadas são polígonos fechados, né? Sempre fechados. Linhas, como por exemplo as curvas de níveis, que podem ser fechadas, mas também podem ser abertas. Elas podem não se fechar. E a gente tem pontos, como postes, árvores, coisas que a gente pode lançar aqui dentro. O ID é um identificador, tá? Todo conjunto desse de dados, de um polígono, todo conjunto de dados, polígono, linha ou ponto, ele tem várias feições, tá? A gente tem um arquivo, que é uma camada, e cada polígono, cada linha, cada ponto dentro dessa camada, nessa parte de giz vetorial, a gente chama de feições, né? Em inglês, eles usam a palavra features. Vocês vão encontrar isso também em alguns lugares, né? O WFS é um Web Feature Service. É um serviço na web de feições, de um dado de GIS de referenciado vetorial, tá? Tem um polígono ali. Então, ele precisa desse ID, precisa de um identificador para poder fazer a correspondência de algumas coisas.
Ele pode ter um nome, essa edificação. Ele tem alguma informação sobre a geometria. Ele tem... ele deveria ter um negócio de número de pavimentos. Se tem uma relação de cultura e turismo. Uma série de informações que você pode colocar. Que decidiram colocar nessa tabela de dados aqui desse elemento. Tá? Voltando um pouquinho. Então, cada polígono ele teria que ter essas informações todas ali listadas. Pô, seria legal, né? Pegar o número de pavimentos ali. Se eu tenho isso, para cada elemento desse, vai ter uns programas que eu vou conseguir parametricamente fazer uma extrusão, multiplicar o número de pavimentos por 3 aproximadamente, e fazer essa extrusão e ter um 3D automático dessa situação, né? Infelizmente, esses dados não foram preenchidos para Salvador. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Mas só para a gente ter uma ideia, ó, isso aqui é uma lista dos dados comuns que tem para todos esses elementos, tá? Para todos esses polígonos dessa camada. Vou pegar uma outra camada para a gente ver. A camada de curva de nível, que é importante. Então, eu posso clicar nela 2 vezes para abrir. Posso clicar aqui com o botão direito em propriedades e ele vai estar aqui me mostrando. Ele tem um ID, um identificador. Identificador é como se fosse um CPF de cada uma daquelas feições, tá? Um número único que vai representar aquelas feições. Isso vai ser importante para algumas coisas, a gente vai falar disso aqui rapidamente. Ele tem uma cota, ó. Ele tem um tipo de curva, tem informação sobre geometria, mas ele tem uma cota. De todas as informações, essa daqui é a que está preenchida de fato. Então a gente vai poder associar aquelas curvas de nível a uma cota 3D e até transformar ela em curvas 3D, que a gente vai poder enxergar em outros programas. Vai poder abrir no Revit, poder abrir no AutoCAD e ver as cotas 3D do mesmo jeito que a gente vê numa base SICAR, como é que funciona o 3D. Esse dado está preenchido. Esse é legal. Aqui eu só estou vendo quais são... Isso aqui é uma tabela, tá? Isso aqui eu vou abrir a tabela também, para a gente ver. Vamos abrir aqui. Clicando com o botão direito, tem aqui a tabela de atributos, tá? Aquilo ali que a gente viu, ó, é a lista das colunas que estão ali. Com algumas outras informações que vão ser importantes, a gente vai ter que voltar para elas daqui a pouco. Está aqui o ID, ó, o ID dos elementos das curvas de nível. Cada curva tem um ID. Se ela tem uma geometria... Isso aqui eu não sei exatamente o que a prefeitura quis dizer, mas ela tem uma cota, ó. Esse do ID 1948, ele está na cota 24. Esse aqui, 1999, é a curva de nível da cota 35. Esse daqui, 34. Então, a gente tem esses valores. A gente consegue usar isso para fazer um mapa topográfico, um mapa de relevo, ou 3D do relevo até, desses elementos daqui. Tá? Então, isso aqui é uma tabela. O que esses arquivos fazem, de uma maneira geral, o Shapefile especificamente que ele está falando, é que ele mistura uma geometria com uma tabela de uma planilha qualquer, do Excel, a mais famosa, do Google Sheets, do LibreOffice Calc. Ele mistura, que é o que tem aqui no laboratório, né, instalado, ele vai misturar uma figura geométrica, uma forma geométrica, pode ser um ponto, um polígono fechado ou uma curva aberta, com informações. O trabalho das informações é muito legal. Se a gente tivesse informações sobre as edificações, se elas são residenciais, comerciais, serviço, institucionais, e tivesse subcategorias como institucionais, como saúde, segurança, educação, a gente conseguia fazer um mapa temático também de maneira muito fácil. Tá? No arquivo Shapefile, tem uma coisa aqui que é bastante particular, ó. Eu estou aqui com meus arquivos, ó. Pegar aqui curvas de nível. Esse daqui, ó. Eu tenho um arquivo Shapefile. Eu tenho um arquivo, e esse Shapefile, ele vai ter o ID dos elementos. Não é um arquivo que eu consigo abrir exatamente.
mas ele vai ter o ID dos elementos e vai ter a geometria. Se é do tipo ponto, vão ser duas coordenadas, né? X e Y, ou XYZ, também é possível no GIS. Se for uma linha, ele vai ter uma série de pares de XY, XY, XY para cada ponto. Se for polígono também, sendo que quando chegar no final ele vai linkar com o começo, né? Isso aqui vai estar nesse arquivo de cá. Nesse arquivo, ele vai ter informações sobre o sistema de coordenadas de referência. Como é que aqueles dados estão projetados em 2D. Eles estão no plano em 2D. Esse DBF é o Database File. Ele é uma tabela do Excel que está ali com esses dados. Eu, inclusive, consigo abrir ele no... Não consigo abrir no Excel, porque eu não tenho aqui instalado, mas consigo abrir com LibreOffice. Eu vou ter que chutar aqui qual é o encoding dele, eu acho que é esse aqui. Vamos abrir. Esse encoding vai dar problema... Aqui, ó. Aquela mesma tabela que a gente viu lá, eu tenho nesse arquivo daqui. Tá? Teve alguma coisa aqui que deu errado, talvez. IDC... Bom, nos nomes aqui tem alguma coisa... É o comprimento, né, dos dados. Eu acho que é o comprimento dos dados que ele tem. É a mesma tabela que aparece lá. Só estou mostrando para vocês como é que esses dados estão organizados. Os formatos de arquivo, como o GeoPackage, ele pode... a camada e os dados ficam no mesmo arquivo. Você pode ter até mais de uma camada por arquivo. Mas o Shapefile, que é o mais disseminado desse tipo de arquivo, ele tem essa estrutura daqui. Se eu alterar um Shapefile desse, eu vou alterar lá também. Tá? Eu vou alterar no meu QGIS. Então, não vou mexer em nada aqui que eu não quero trocar uma curva de nível, eu vou fechar sem salvar. Mas só para a gente entender como é que esse bichinho está funcionando. Eu queria até fazer um teste aqui, se eu consigo mudar o tipo de dado desse arquivo por aqui. Acho que não, é porque é do C ali. Não salvar. Isso aqui é não salvar. E por isso você tem alguns tipos de arquivo aqui dentro, tá? Tem alguns tipos de dados aqui dentro. Os dados são a base desse trabalho. Os trabalhos de GIS, a maioria são os dados. Teve uma turma de alunos meus que na época da pandemia estava no trabalho remoto e tinha que fazer um estudo da área que eles iam trabalhar na disciplina, né? Iam fazer, era ateliê 1, era oficina 1, era da turma noturna, e aí tinham que fazer esses mapas todos e tal. A gente deu uma introdução para o QGIS para eles pegaram a área que eles iam definir, dividiram por alunos, criaram as camadas ali do que eles precisavam, a de uso, residencial, comercial, serviço, misto, institucional, altura dos gabaritos, separaram essas coisas todas e foram preenchendo. Depois eu orientei para ele como é que eles juntavam esses arquivos todos para ser um só arquivo de edificação, e aí como é que mostrava esses dados por aí. Aqui a gente não tem muito dado para fazer, teria essa parte de preenchimento e tal, mas a gente tem que ver muita coisa de topografia ainda também. A gente vai para uma coisa mais básica assim. Uma coisa que a gente pode querer, por azar, essa minha camada de jardim aqui ficou em verde. Eu queria que ela ficasse numa cor mega esquisita, para a gente falar, não, a gente vai ter que mudar para verde para ficar legal, né? Nessa hora aqui vale a pena mudar alguma coisa, tá? Porque quando você baixa, quando você carrega um shapefile no QGIS, ele vai assumir uma cor aleatória. Ele vai pegar cores para diferenciar uma coisa da outra. Depois você pode ajustar quais são as cores que você quer. E o jardim era um dos mais óbvios para a gente, né? Botar para verde não faria sentido. Ele já veio aqui em verde. Mas a edificação, se eu quiser uma cor diferente para ela, ou ruas, a parte de ruas, eu vou clicar aqui nesse dado e ele vai ter aqui uma simbologia. Essa parte de simbologia. Aqui, eu vou deixar ele como símbolo simples, mas, por exemplo,
O mapa de usos, você usa um negócio categorizado. Você vai pegar um... Tá, pode ser. Você vai criar um categorizado. Um mapa de gabarito, a gente vai usar um negócio chamado graduado, tal. A gente vai usar simbologias diferentes. Aqui eu posso só querer mudar essa cor para uma coisa que eu achar que é mais escurecer, sei lá, mexer nessa cor aqui e isso vai ficar salvo no meu projeto, tá? Aqui eu posso definir essas coisas e quando eu salvar o projeto do QGIS, essa informação vai ficar salva dentro do projeto. Isso é importante entender, ó. O projeto é um arquivo, as camadas são outro. Se eu salvar só o projeto e mandar para casa, eu não vou ter acesso a nenhuma das camadas, porque elas são arquivos separados. O projeto serve para eu escolher as camadas que eu quero e carregar, e não carregar as camadas que eu não quero, ou fazer isso daqui. Serve para eu ajustar as cores das camadas, porque se eu descarregar, apagar essa camada aqui e carregá-la de novo, ela não vai vir com essa cor. Eu apaguei essa camada do projeto e carregar, eu acho que ela não vai vir com essa cor. Apaguei aqui do projeto, ó, apaguei a camada. Não muda muita coisa. Eu vou chamar a camada de novo aqui. Vou procurar o arquivo dela. Não muda muita coisa no sentido que eu não perdi. Foi a edificação que eu apaguei? Não foi ruas. Ruas, SHP, abrir, adicionar. Professor, essas curvas técnicas que a gente fez foi porque não foi baseado na extensão da tela. Aquela ali eu fiz, não precisavam nem vocês seguirem. Ah, porque foi aquele negócio diferente. Porque eu quis mostrar porque tem um caminho de exportação por aqui, do arquivo, que eu posso salvar os arquivos por aqui, mas se eu vou por aqui eu tenho mais controle para esse objetivo que eu estou querendo, tá? Estava tentando me lembrar. Foi, aí eu fiz aquele teste ali, mas não era nem, você não precisava nem seguir, né, sabe? Quem seguiu por interesse foi legal, mas está aqui. Agora, tá. Eu consigo também, eu vi a tabela lá geral, tá? Eu vi aquela tabela de dados, eu vi o cabeçalho dos dados, né? Isso aqui que ele chama de campos, tá? Tá. Cada coluna dessa tabela é chamada de campo, né? É um campo desse arquivo vetorial. Também é uma terminologia específica, né? Eu consigo, ó, eu tenho aqui, eu vi a tabela ali, e eu tenho um outro comando, e eu vi que dentro da minha curva de nível, eu tenho informação de cota, tá? E eu tenho um comando aqui que chama, eu acho que Z, ele vai chegar, é esse comando aqui, ó. Eu digitei só Z aqui. Não, mas isso aqui não vai dar certo, porque ele foi usado recentemente. Eu vou escrever valor Z, isso aqui, definir valor Z. É esse comando aqui, ó. Mas não é a mesma coisa? Mas esse aqui ele está aparecendo no meu porque eu usei recentemente para testar o material da aula. No de vocês deve aparecer aqui, tá? Aquele ali só porque estava vendo se ia dar tudo certo e ele veio aqui. E esse aqui também não sigam agora que eu vou falar uma coisa aqui sobre os dados, que é o seguinte, ó. Ele permite que eu escolha aqui minha camada de curvas de nível e defina. Aqui tem um valor Z. Eu posso botar um valor Z igual para todo mundo, que não vai fazer sentido, tá? Eu tenho um valor Z igual para todo mundo e salvar numa camada igual aos outros. Agora eu posso chegar aqui, ó, e aqui nos campos, ó, eu poderia pegar o campo de cota, certo? Chegar aqui e pegar o campo de cota para expressar esse valor e eu posso rodar isso daqui e ele vai dar um erro, tá? Se eu rodar assim direto. Por causa de uma coisa chamada tipos de dados. É uma coisa importante em várias áreas da computação, no GIS, inclusive, no BIM, é bastante importante, em programação, de uma maneira geral, que é o seguinte, o computador vai guardar internamente todos os dados que a gente tem em formato de 0 e 1, tá?
Mas ele vai conseguir representar tipos de dados diferentes. Ele vai conseguir representar números inteiros, inteiros positivos e negativos, números reais, números com casas decimais, vou falar assim, né, que seriam números reais para a gente. Tem uma diferença, matemática é 7A, tô falando aqui, mas é o número real que a gente aprende na escola com o número real, tá? É porque o computador tem um limite, né? O número real na matemática, ele não tem limite. Você pode dividir π ali, com quantas casas, vai sempre ter outras casas decimais. Números assim, especiais, eles vão ter, que são os irracionais. Não quero falar muito de matemática não, porque o pessoal aqui dorme mais nesse assunto. Mas assim, vamos pensar que são números com casas decimais, tá? Pode chamar de números reais, números com casas decimais. A gente pode ter um dado que é um texto, tá? Dependendo do programa, ele não vai aceitar. Se eu botar dois números, 2 e 3, e quiser fazer uma soma para dar 5, se meu tipo de dado for um texto, ele não vai aceitar essa soma. Tem programa que vai fazer uma conversão automática. E aqui eu tenho vários tipos de dados. Tem o texto, tem o inteiro, tem o número real, ele vai chamar de real aqui. Para desespero dos matemáticos, a gente não vai ligar aqui. Se a não vai ligar tanto para isso. E aqui eu vou voltar para essa tabela de curvas de nível, ó. E vou mostrar aqui as propriedades e vou para os campos, ó. ID, tá? ID, ele tá, o tipo de dado é texto. String é uma maneira de se referir ao dado textual em computação. Em várias áreas isso vai aparecer um nome que é um string, é uma corrente de caracteres, né? Uma corrente de letras. Geometria, ele está ali como string. Cota, ele está como string também. Esse é o problema. O dado ele não está no formato certo. Para eu fazer uma operação aquela de definir um valor Z, embora a gente tenha visto que ele está preenchido como um número, tá? Mas uma coisa é eu digitar um número numa planilha do Excel, eu chegar lá e digitar 2 mais 3 é igual a 2 mais 3, ele vai me dar um resultado. Outra coisa é digitar isso no Word. Igual a 2 mais 3 vai ficar escrito só igual a 2 mais 3. Aqui não tem valor matemático de fazer uma conta. E para esse programa aqui, a maneira como ele colocou a cota não tem valor matemático para fazer. A gente tem que fazer uma transformação de dado antes de usar isso daqui para fazer a elevação das nossas cotas, para as nossas cotas funcionarem. Essa é a questão. Ele está aqui como string, eu queria que ele fosse inteiro ou real. Né? Um número inteiro ou um número real para fazer essa operação. Eu acredito que só vão ter cotas como números inteiros, mas eu vou fazer aqui uma transformação de tabela, tá? E aí eu vou abrir esse iconezinho aqui do Abaco, ó, que aparece aqui, ele aparece aqui, tá? Ele aparece aqui. Cadê aqui? Eu tenho calculadora. Aqui eu não tenho, aqui ele não apareceu. Mas esse eu vou selecionar minha camada e vou clicar no iconezinho do Abaco aqui em cima. Tá? Isso aqui é a calculadora de campo, tá? Campo é o nome que ele dá para aquelas colunas e eu vou conseguir calcular uma camada. Eu posso, aqui eu vou usar, eu poderia fazer essa transformação até diretamente naquele negócio de definir o valor Z, tá? Poderia fazer uma transformação e gerar isso daí, mas eu não estou muito interessado nessa história, não. Eu quero criar um novo campo, que é isso que está aqui. Eu vou botar um nome para esse novo campo. Eu vou definir o tipo de dado desse novo campo. E aqui eu vou definir como é que esse campo vai ser calculado. Ele vai pegar o número da cota, o valor do campo cota, e transformar num valor numérico para eu poder fazer essa operação com ele. Então, criar novo campo aqui está marcado. Nome do campo de saída, eu vou chamar ele assim de cota, underline, num, para indicar que é um valor numérico, tá? O nome vai... vocês vão ter que botar um nome aqui. Eu estou criando um novo campo. Eu estou criando uma nova coluna na minha tabela do Excel que mora dentro
daquele shapefile, eu moro numa tabela do Excel, eu vou criar uma nova coluna naquela tabela. Eu digo assim, você poderia ter escrito, sei lá, cota 1. Poderia ter escrito cota 1. O nome não muda nada, Mas mas tem que ter o nome. você tem que ter uma lógica. Você nunca nomeia as coisas, né? O nome tem que dar uma ideia do que é o dado. Não, era só pra Senão, o nome exato, não muda nada. Mas, o nome do layer que você coloca no AutoCAD não muda nada. A configuração do layer que vai mudar. Mas você botar layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, não é muito recomendado, porque você vai precisar de uma tabela para saber o que é que aquele número quer dizer, o que é que eu vou botar dentro daquele layer. Se você põe um nome legal, isso vai funcionar. Isso vale para BIM, isso vale para CAD e vale para GIS. O tipo de número que eu vou ter que colocar aqui poderia ser um inteiro. Eu fico. Vou botar o número com casas decimais, porque isso pode ser útil em outros programas e tal. Então eu escolhi isso daqui. Precisão de 3 casas decimais está mais do que bom. E fiz essas configurações aqui, tá? Ok. E agora eu vou operar com essas coisas que estão aqui dentro, ó. Aqui, a gente vai ter que escrever uma expressão aqui, tá? Que vai fazer essa conversão, mas a gente não vai escrever ela do zero. A gente vai usar esses elementos daqui para escrever uma expressão aqui, finalizar a expressão, rodar a criação do novo campo, tá? É uma expressão, é uma linguagem de programação. Python, é um Python com alguma adaptação para o QGIS. Mas assim, ele tem um negócio aqui que são conversores, ó. E ele tem um negócio chamado campos e valores, tá? Então eu vou pegar informações desses dois lugares. Vou pegar um conversor, uma coisa que vai conseguir transformar meu dado de texto para número, e vou pegar o campo e valor da cota para o dado que vai ser transformado. Eu vou começar com os conversores. Então vou clicar aqui, ó, e ele vai aparecer uma série de conversões que ele pode fazer aqui. To decimal não é o que a gente quer, tá? Ele converte uma medida de grau, minuto, segundo para equivalente da camada decimal. Então não é isso que eu quero. O equivalente latitude e longitude decimal é o que ele chama de to real, para um número real. Embora o pessoal da matemática ou da computação possa se chatear com a gente de chamar esse tipo de dado de número real, tá? Mas entre nós, a gente não vai se chatear, não. Eu vou clicar aqui 2 vezes, ó, e ele escreveu aqui do lado to real. Vai fazer um comando aqui do lado. Preste atenção como é complicado fazer esse comando. Beleza, vou fechar aqui os conversores e eu botei aqui campos e valores. Ó, aqui ele tem os campos, né? As colunas daquela tabela. Eu quero que ele pegue o dado da coluna daquela tabela. Ele botou aqui cota, entre aspas. E aqui e já está feito praticamente. Eu só preciso fechar esse parênteses. Ó, ele me deu um parênteses aberto aqui. Eu preciso fechar o parênteses novamente. Então tá aqui, ó. Se você digitasse isso aqui, dava no mesmo, tá? Só que eu peguei um conversor, o nome do conversor é toReal, peguei o meu campo cota, ele vai ser transformado num campo cota numérico, cota num, cota underscore num, ele vai ser o número decimal, isso aqui eu deixei conforme o padrão, isso aqui vai dar certo, tá? Eu preciso clicar no botão aplicar, e aqui ele apareceu a mensagem Field Cota Num Created Successful. Eu tenho agora um valor numérico para conseguir dar altura para as minhas cotas, tá? E a gente viu um bocado de coisa legal sobre GIS. A gente viu o que é uma tabela de atributos, como é que a gente... tipos de dados, que é uma coisa que é interessante para quem trabalha com BIM mais a fundo,
vai ter que trabalhar com isso, com programação, com GIS, com banco de dados, com todo esse tipo de coisa, vai ter uma noção do que são esses tipos de dados. Viu aqui conversão de um tipo para outro e viu como montar um conversor de dados no QGIS sem saber programar, porque ele monta isso daqui para a gente, tá? Ok. Aqui ele deu um erro porque o ok ele executa de novo, tá? Aqui a gente tem que prestar um pouco de atenção nisso daqui. Esse lapisinho aqui na minha camada significa que ela está aberta para edição, tá? Aconteceu esse lapisinho aqui na camada. E aqui em cima também, ó. Eu, quando abri a calculadora de dados, eu abri a edição da minha camada do QGIS. E aqui é uma coisa muito particular do software, ó. Esse meu botão de salvar aqui, ele salva o projeto. O projeto é geral. O projeto não é dono das camadas. As camadas são arquivos independentes. E aqui, como eu estou com a edição aberta, ó, apareceu aqui um botão para eu salvar a alteração que eu fiz na camada. Se eu não salvar isso daqui, esse dado vai embora, tá? Então eu vou clicar aqui para salvar. Ele continua com o lapisinho aqui, sendo que agora ele está amarelo. Eu continuo editando a minha camada, só que não tem dado para ser salvo. E eu vou desclicar aqui em cima e minha camada voltou ao normal aqui embaixo, ó. Ela não está mais com lápis aqui, tá? Se eu quiser editar uma curva, acrescentar uma edificação, eu não vou entrar no detalhe de desenhar, mas aqui nas curvas de nível eu vou clicar nesse lápis aqui, ele vai ativar a edição e aqui eu consigo desenhar uma forma daqui, né? Na curva de nível eu não vou desenhar nenhuma forma na curva de nível, mas se eu quisesse completar uma rua que não tem aqui, seria assim. A gente não vai entrar muito nessa onda e aqui eu desabilito a minha camada de edição e esse lápis aqui some. Quando o lápis fica vermelho, significa que alguma coisa foi alterada na camada e ela precisa ser salva, tá? E são duas coisas diferentes. Aqui, se eu salvar ou não no meu projeto, não vai fazer muita diferença. Então, ele tem uma particularidade do QGIS, 2 botões de salvar, tá? Um é para o projeto, para configurações gerais, e outro é para a camada que você está editando. É assim que esse funciona, inclusive para outros tipos de camada, inclusive para camada shapefile, tá? Então agora a gente pode criar uma camada de curva de nível 3D, porque a gente tem o dado suficiente, tá? Esse é um dos únicos dados que está no banco da prefeitura, que está no banco de dados da prefeitura. Dos poucos dados que foram coletados. Eu acho até que se a gente usar mais esse sistema, gera um incentivo para colocar mais dados, ou quem sabe um projeto de extensão, que a gente pegue, pela escola, pegue regiões da cidade, parceria com a prefeitura e cadastre as informações de altura de prédios, etc., de gabarito, de uso, dessas coisas assim. Podia ser uma coisa também interessante. Tá, o comando ele já está aqui, tá? Ou melhor, ele está aqui, para quem não usou ele recentemente. Definiu o valor Z. Eu fiz a pesquisa aqui chamada valor Z, certo? E vou clicar em definir o valor Z. Tá. Eu praticamente já disse o que é que a gente vai fazer. Eu vou escolher a camada curva de nível, tá? Eu vou colocar um valor Z, que eu vou chegar aqui, ó. Agora eu tenho esse campo aqui que eu criei, ó. Cota numérica. É esse que eu vou escolher. Escolher o cota, ele vai dar um erro que ele não consegue converter e tal. Mas isso daqui eu vou dizer que eu vou usar o cota numérica. Ele vai ficar isso aqui desabilitado, isso aqui em amarelo, indicando que o valor Z vai ser dado por qualquer coisa que eu configurei aqui dentro, tá? E eu vou criar uma camada para ele. Eu vou clicar aqui, salvar no arquivo. Eu vou botar aqui curvas 3D, curvas de nível 3D. Como vocês queiram botar esse nome daqui, do arquivo. A gente está salvando um arquivo igual a gente salvou todos os que a gente baixou. Essa parte do comando
é idêntica. Salvar e clicar em executar. Ele está aqui, abriu o arquivo de saída depois de executar o algoritmo. Eu vou aqui executar. Botou o cota num ali, né? É, Negócio amarelinho. isso. Aqui, ó, eu cliquei aqui, fui aqui e cliquei em cota num, ele habilitou isso aqui e tal. E ele já criou uma outra camada aqui, curva de nível 3D. Ela está aqui, vou apagar, ficaram com a cor muito parecida, mas eu vou, essa daqui, eita, vou mudar a cor desse bichinho aqui para a gente poder ter uma leitura melhor. Simbologia, escolher uma cor de terra. Oi? Eu tenho essas curvas agora 3D e tenho as curvas de nível 2D. E posso fazer uma exportação para DXF agora dessa turma aqui. Tá? Tem alguns detalhes para fazer essa exportação, mas basicamente o que eu vou fazer aqui é pegar minha caixa de ferramentas, escrever DXF, e aí tenho usado recentemente, que é quando eu estava treinando a aula, né? Esse daqui e esse aqui que vai aparecer para quem não usou recentemente, tá? Essa aqui, exportar camadas para DXF, certo? Eu não entendi o que você falou. Pra quem não tava aqui. Para quem não estava usando, né? Para quem não tinha usado. Isso aqui é porque esse usado recentemente só aparece se eu usei isso aqui em algum projeto. Eu usei isso aqui recentemente. Se no seu computador. Eu achei que você tava falando que fez alguma coisa. Oi? Aqui eu vou abrir ele no AutoCAD, eu vou abrir ele no SketchUp, eu vou abrir ele no Revit, eu vou abrir ele no Rhinoceros, eu vou abrir ele no ArchiCAD. No ArchiCAD essas curvas de nível 3D não funcionam muito bem. Não é assim que você trabalha lá, você usaria a curva 2D para fazer o terreno. Mas sim também, o resto eu abriria todo no ArchiCAD. O DXF é um formato da Autodesk, o formato do CAD é o DWG, a extensão de arquivo que ele usa, e o DXF é um formato da Autodesk para interoperabilidade, que qualquer empresa pode usar ele sem nenhum, sem nenhum compromisso financeiro com a Autodesk. Você tem que pagar nada para usar e tal. Eles disponibilizam esse formato. Os arquivos geralmente ficam maiores que o DWG, mas ele representa o mesmo dado que um arquivo DWG. Tá? Então vamos lá, exportar camadas para DXF, e aí aparece um bocado de coisa para a gente exportar. Primeira coisa, camadas de entrada. Eu tenho que clicar aqui e carregar todas essas camadas, tá? Selecionar todas e depois eu vou aplicar esse botão aqui de voltar e ele está com 9 camadas selecionadas. Esse daqui eu vou pular porque eu não tenho nenhuma simbologia nele. Poderia ser simbologia de árvore, podia estar ali e tal, mas não vou me preocupar muito com ele. Tema do mapa também não, porque a gente não aprendeu a fazer tema do mapa no QGIS. Codificação é uma coisa que pode me dar problemas com caracteres acentuados, tá? Isso aqui pode, se você usou um acento e usou uma codificação errada, isso pode dar problema. Tem codificação que o AutoCAD não abre em DXF. Eu vou deixar esse padrão. O que eu gosto de usar para codificação é o TF8. Eu acho que ele não tem aqui. Ele não tem aqui. Eu vou deixar nesse negócio daqui. E aqui tem um negócio que isso aqui é fundamental. Dá vontade de fazer uma exportação com esse, WGS84. Depois eu faço só para mostrar para vocês o que acontece. Mas o que acontece aqui? Sistema de coordenadas de referência. Esse WGS84 é um sistema geográfico. Ele vai estar grau, minuto, segundo ali. Quando ele está com o valor de 360, ele deu a volta inteira na Terra. Quando ele está em Salvador, quando ele está numa área pequena, ele quase não altera o número, ele fica só
Ele altera só nos decimais. Fica um negócio muito doido. Quando você olhar em 3D, ele vai ficar uma coisa assim, ó. Olhar ele numa elevação, ele vai ficar uns tracinhos assim, mega espaçados na altura, né? Isso aqui eu estou olhando a vista frontal. Ele fica assim. Se o desenho fica minúsculo e a altura das coisas fica enorme. Se a gente usar isso aqui. A gente vai usar esse cara aqui, ó, que a gente configurou na aula passada. Siga 2000 TM-Zone 24 Sul. É esse que a gente tem que usar para fazer. Porque ele é o oficial de Salvador. Ele é o padrão oficial da cartografia aqui em Salvador. E é esse que a gente vai usar. É o EPSG 31984 é o código dele. Se ele não estiver aparecendo aqui, você vai ter que clicar nesse botão e digitar qualquer coisa. 31984, ele já vai mostrar aqui embaixo, tá? Esses também são usados recentemente. Se não tiver usado recentemente, ele vai aparecer aqui. Se eu digitar o nome também, Sirgas 2024S, ele vai aparecer aqui também. Então você tem que saber ou o nome do sistema que a gente usa, que é o Sirgas 2024 Sul, ou o código dele, que é 31984. O EPSG, ele é o padrão, é o primeiro 31984. Então, a gente tem que colocar essa camada daqui, tá? Aqui eu já tenho ela, isso aqui eu posso voltar. Eu já tenho ela aqui carregada no meu arquivo e posso salvar ela assim mesmo. Aqui ele está praticamente configurado, tá? Só retomando as camadas, eu cliquei aqui, configurei, botei selecionar todas e depois voltei nessa seta daqui. Aqui eu não fiz nada. Aqui a codificação. Camadas é aqui em cima, ó, a entrada. Sumiu. Tá, camadas aqui, sem simbologia, sem escala. Aqui a gente também não aprendeu nada disso. Aqui eu não mexi, mas alertei que... Camadas eu cliquei no 3 pontinhos, cliquei em selecionar todos e voltei. Tá? Eu cliquei em selecionar todos, mas eu estou aqui só com as camadas que eu recortei e baixei na minha máquina. Não faço essa conversão com a camada do servidor da prefeitura, porque vai demorar demais. Depois você vai abrir o arquivo e o arquivo vai precisar de uma máquina muito potente para rodar. Se a gente não recortar, trabalhar com Salvador inteira, vai precisar de processamento e memória aí bastante para você abrir isso em qualquer programa. Então eu selecionei todas, porque toda a camada que eu recortei, depois eu apaguei a camada do servidor. Senão você pode até estar com o servidor logado. Eu não aconselho, porque às vezes trava, tá? Você ficar com a camada de servidor aberta e trabalhando, não aconselho fazer assim, porque às vezes trava. Eu selecionei todas porque eu sei que todas essas camadas aqui eu vou querer exportar. Voltei para cá, simbologia, a gente pode ver como é que coloca uma simbologia ali com a numeração das curvas de nível. Pode ver como é que faz isso. Escala da simbologia, como eu não mexi em simbologia também, não mexi com isso, não mexi com isso. A gente não aprendeu a configurar um tema do mapa, a trabalhar com mapa e tema do mapa, então não vai adiantar. Isso seria legal para você ter cores nos layers. Codificação também eu não mexi, pode dar problema com caractere acentuado. Com caractere, se você não usou acento, não vai dar problema. Isso daqui é importantíssimo. Isso daqui, vou botar aqui um verde. Isso aqui, se não fizer isso, dá errado, tá? E eu tenho que exportar ele, extensão. Eu já recortei tudo, não preciso definir uma extensão. Tudo meu já está recortado. Eu vou usar o tipo toda a camada como nome, por que não? E vou escolher como eu quero salvar esse meu arquivo DXF. Salvar no arquivo. Posso salvar ele até em outra pasta, né? Criar uma pasta aqui de terreno, ou de DXF. Chamar de terreno. Aqui.
Tá? Ele está dentro do meu projeto, na parte de giz do meu projeto. Terreno, eu vou botar aqui 2 R's para respeitar. Já não estou usando acento, um bocado de palavra, né? Pelo menos digitar certo, as que não tem acento. Aqui e aqui eu vou salvar, chamar de terreno também. Terreno ateliê, terreno. Foi que eu peguei ali no Candial, não sei. Terreno, ele já está aqui com o formato DXF, ok. Aqui eu vou salvar. Aqui ele não salvou ainda, tá? Ele só guardou qual é o local de salvar e funciona como os outros comandos. Eu vou clicar aqui em executar. Exportação DXF concluída. 0,82 segundos. Tá aqui o arquivo. Vamos abrir ele no AutoCAD para ver o que é que aconteceu, o que é que chegou aqui para a gente, certo? Eu vou procurar aqui na minha pasta onde é que estão aqueles meus arquivos. É essa minha pasta daqui. GIS. E aqui eu tenho os elementos todos, tá? Aqui dentro de terreno, eu tenho meu arquivo DXF, tá? Dá pra definir o valor A nuvem de pontos já é valor Z. Ela já é 3D. Eu acho. A gente pode dar uma olhada ali, mas acho que ela já é. Mas dá para você extrair curva de nível através de modelo digital de terreno e dá para você gerar modelo digital de terreno através de nuvem de pontos. Esse passo a passo você consegue fazer. Tem dois modelos, modelo digital de terreno e modelo digital de superfície. Superfície seria tudo, o terreno seria a superfície da terra mesmo e as maneiras como você faz para chegar nesse dado. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir o AutoCAD. Tem ainda alguma coisa para se fazer aqui dentro. Que é menos do que você faria com a base SICAR, tá? É menos informação do que a gente faria com a base SICAR. Com o AutoCAD aberto, eu vou clicar aqui em abrir, né, em Open, e vou procurar onde aquele arquivo está salvo. Ele vai estar, acho que aqui. Quem nunca trabalhou com arquivo DXF, você tem que... Por padrão, o seu AutoCAD vai estar aqui com arquivo drawing procurando desenhos em DWG. A gente tem que mudar aqui embaixo, antes de abrir, ó, para DXF. Tá? DWG, DWS, DWT, DXF. É esse aqui que a gente quer. A gente exportou em DXF, a gente quer abrir ele em DXF. Então vamos lá, eu estou aqui, DXF. Está aqui o meu terreno. Open. Tem algumas coisas que eu faço aqui. O arquivo está aqui, eu não sei se está dando para ver, porque ele vem com a linha preta, numa tela escura, e fica meio difícil de ver. Eu vou fazer uma mudança aqui no meu AutoCAD, para ficar parecido com o de vocês. Ok, o arquivo está aqui, mas ele está difícil de enxergar. Eu vou
eu vou alterar algumas propriedades desse arquivo, tá? Pode ser aqui em cima, pode ser nas propriedades. Eu vou apertar Ctrl A e ele vai selecionar todos os meus objetos aqui. E aqui do lado, ó, eu vou, aqui em cima, na aba Home, eu vou botar a cor by layer dele. Aí pelo menos já apareceu, né? Já apareceu o arquivo aqui. Tá em vermelho e tal. E eu posso chegar aqui nos layers, clicar na minha tabela de layer e sair trocando as cores dos elementos que eles estão aqui, sei lá, jardim. Depois que você coloca ele by layer, botar esse aqui como verde, sei lá. Aí depende do curvas 3D, eu vou diferenciar das curvas 2D de algum jeito, escolher a cor que eu achar que devo para cada bicho desse aqui. As edificações eu vou botar, sei lá em que cor, magenta, por que não, né? Exemplo, topografia. Essa camada, se eu não me engano, é a camada. Eu vou botar ela aqui, magenta não, já botei. Vou botar aqui um azul. Lotes. Sei lá que cor eu vou usar para o lotes. Passeio, ruas. Qualquer cor, tá? Aqui é só um exemplo para facilitar a visualização. Ok. Exemplo topografia foi o nome que eu dei para a camada que eu baixei, do Google Earth, tá? Ela veio aqui com esse polígono, com essas duas informações aqui. Foi o nome que eu dei lá, vocês podem ter dado outro nome, e esses objetos estão por aí. Basicamente, eu tenho as mesmas informações que eu obtive, que eu obteria na Basicar, elas estão atualizadas. Faltando alguma coisa de texto aqui, os posts que tem lá também a gente podia ter baixado. Eu não tenho aqueles pontos topográficos aqui, né, os pontos que ele tem, mas as curvas de nível eu tenho. Meu terreno já está recortado do tamanho que eu escolhi. Né? Se eu abrisse a Basicar, eu teria que recortar ele todo de novo aqui, mas principalmente porque ele está atualizado, tá? Que é um voo de 2017, esse tipo de serviço tem que ser atualizado. Eu vou dar uma olhada nele aqui em 3D, como é que ele está. Bom, tem duas coisas que eu gostaria de fazer, ó. Um é o seguinte. Tem um comando que chama id no AutoCAD, que ele me dá as coordenadas de um ponto. Eu clico aqui, id, enter, clico num ponto, e ele está com as coordenadas aqui desse ponto, ó. Vamos ver aqui. Minha coordenada y é 8.561.781 ponto alguma coisa. Minha coordenada x, ele é 556.070. É uma coisa que é bom você fazer com a Basicar e é bom você fazer aqui. Essas coordenadas, elas são coordenadas geográficas. São coordenadas geográficas. São coordenadas do sistema de projeção SIGAS 2024 Sul. São coordenadas UTM, como se fala em cartografia, né? Versal transversa de Mercator em metros. O AutoCAD até que lida razoavelmente bem com informações muito longe do zero. Os outros programas costumam lidar pior do que ele. O AutoCAD e o Rhinoceros eles conseguem lidar mais ou menos bem com isso. Mas tem problemas. Se eu importar esse arquivo no Revit e ele estiver lá longe de tudo, lá nessa distância aqui do 000 do Revit, que existe, tá? O Revit só esconde isso de você. Existe um 000 no Revit, existe um SketchUp. Eles escondem que tem uma origem, mas esses programas têm uma origem. Depende da sua forma de importar, depende de uma série de coisas. A minha ideia é pegar isso tudo e mover para o zero. E eu vou ter que dar uma pequena pausa para ligar meu computador na tomada. Mas
Aquele ponto que eu marquei no começo da aula foi para eu ter uma referência para colocar um ponto zero ali, tá? Pra mim. Qual é a vantagem de eu fazer essa transformação assim? Tá. Quem trabalha com Revit, você vai fazer uma exportação automática de centro para centro dessas figuras. Ok, é um caminho, tá? É um caminho, mas ele vai centralizar as coisas ali meio que aleatoriamente. Eu vou querer mover esses elementos daqui da seguinte maneira, ó, Ctrl A, selecionei todo mundo, apertei M Enter, que é o comando Move, eu trabalho com as coordenadas, e vou pegar esse ponto central que está aqui, ó. Isso aqui parece um círculo, mas não é um círculo. Isso aqui é uma representação de ponto que ele está usando para representar esse ponto aqui. Tá? Se eu clicar nesse elemento aqui, vale a pena explicar. Ele é um ponto, ó, ele é um elemento point, ele não é um elemento círculo. Você tem várias maneiras de representar o ponto no AutoCAD. Acho que é PT Style. Style. Esqueci o comando como é. Point, esqueci. Tem um comando que você muda a maneira de representar o ponto. Mas isso aqui é um ponto. Por que é importante falar isso? Eu só estou conseguindo pegar esse ponto central aqui porque eu estou com um snap, ó. Na minha configuração de snaps, está marcado esse negócio chamado aqui de node, tá? Vocês conhecem essa configuração aqui no AutoCAD? Sabem como chegar? É um problema para vocês? Ó, isso daqui é a mesma coisa que eu chegar aqui e marcar essa opção Node aqui embaixo, ó. Por esse caminho daqui, clica aqui nessa setinha e marca a opção Node. Ou então o que eu fiz aqui foi que eu apertei o Shift, cliquei com o botão de direito e fui aqui em All Snap Settings e cliquei aqui, né, nessa opção de Node, tá? Nesse Knock. Isso aqui tem que estar habilitado, senão eu não consigo fazer meu snap se ligar nesse ponto daqui. Porque ele não é um círculo, isso aqui é um ponto. Tá? Deixa eu ver se eu consigo lembrar como é que eu mudo a configuração do ponto. Sem esse node ele não centraliza. Porque isso aqui não é... Mais fácil perguntar para... Style é texto. Style Manager, Style Mode. Text Style. PT Style Mode, é esse aqui? Não. Style, Text Style, M Style. Style é letra, Style Manager é para impressão, Dim Style. PSTI, P Style Mode. Talvez seja esse aqui. Mas ele não está aparecendo como caixa de texto. ML Style. Font Style. Só perguntando aqui para alguém. P-Type, não era Style, era Type. P-Type. Ó, esse comando aqui, P-Type, ele me mostra aqui as maneiras de apresentar o ponto no AutoCAD. Ele veio assim, tá? Os pontos vieram assim. Isso daqui, ó. Isso aqui é um ponto, não é um círculo, tá? É uma maneira dele representar um ponto. Ele pode representar como um pontinho só.
ele pode representar assim. Isso aqui é um ponto aqui dentro. O que eu vou fazer aqui é apertar Ctrl A, né? Ctrl A para selecionar todo mundo aqui. Eu vou apertar o comando Move. E aí tem dois. E aí eu vou escolher esse ponto daqui. Tá? E aí tem duas coisas. Se esse lugar para preencher o seu ponto, talvez eu saia do comando aqui, estiver aparecendo aqui, você tem que digitar hashtag 0,0,0 para isso ir para a origem. Se ele estiver aqui embaixo, basta você digitar. Se ele estiver aparecendo aqui embaixo o lugar para escrever, basta digitar 0,0,0. Aqui hashtag 0,0,0. Ele moveu o meu ponto para a origem. Z-Enter, Enter. Meu desenho aqui está centralizado. Isso vai facilitar muito, tá? Você mover esse arquivo de um lugar para outro. Meu zero agora está aqui, ó. Essa minha coordenada aqui desse ponto, vou botar aqui um ID point, era a coordenada 0,0,0. Não é mais aquela coordenada. Isso dá erro em vários programas. O Revit, ele tem 30 milhas ou 50 milhas. Ele tem uma distância, ele tem um centro lá, que você não sabe onde está. Você tem que entrar nas configurações para ver onde é que está o zero do Revit. Ele está em algum lugar do programa. E se você desenha muito longe daquele centro, ele dá problema. Ele dá erro, ele perde precisão, ele fica esquisito. Então, você centralizar o desenho não é obrigatório, mas eu recomendo. Como eu centralizei por esse ponto aqui, se de repente eu quiser pegar mais informação de cá, pegar as árvores, eu exporto as árvores e exporto esses arquivos daqui. Aí pego aquele ponto das árvores, caso com minha base e tudo vai casar. Por aquele ponto eu chamo para o zero, tudo vai casar. Se eu achar que eu precisava dessa quadra daqui, eu pego, exporto só a quadra e aquele ponto e faço as coisas casarem. Isso daqui é para você não perder tempo se você vai querer, enfim, se você vai querer editar esse tipo de coisa, tá? Eu coloquei aqui dentro do terreno por uma questão de lógica, mas a ideia desse ponto é esse, é um ponto de referência que eu vou usar para casar as coisas que eu tô precisando. Aqui eu podia ter desenhado isso dentro do próprio QGIS e tal, mas depois, ó, esse exemplo aqui que eu dei, eu posso congelar esse layer, não preciso ficar vendo isso aqui o tempo todo, porque até essa minha delimitação aqui que veio do QGIS parece estar mais interessante, né? Isso aqui. Não sei se bom, isso é um terreno. Ele está no layer lots, ele estava lá coloridinho. Eu tenho um terreno aqui para trabalhar. Deixa eu ver se ele vai aqui. Vou usar isso daqui como meu terreno, já que eu peguei lá. Não preciso usar o outro, tá? Como é que ele veio? Qual é o detalhe dele aqui? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente clica nisso aqui no AutoCAD, ele fica em 3D, ó. A gente consegue ver em 3D. Tá vendo esse mais aqui, ó? Aqui tem um menos, aqui é um menos, aqui na ponta. Eu clico aqui duas vezes, eu vejo ele em 3D. Então eu tô aqui com minha base toda plana. Vou clicar aqui no mais de novo para ampliar no 3D aqui. Minha base está aqui toda plana. Cadê o orbit dele? O orbit é meu mouse que está travado. Eu estou com esse dado todo aqui já. O dado equivalente da base SICAR, só que em 3D. Tá? Eu tenho todas as coisas que estão em 3D. Você importa isso no Revit. Você dá 2 cliques, faz um terreno em 3D. Com toda a informação de ruas ali embaixo. Se estiver usando o Revit, aqui está o Revit 2026. Ó, você faz um mapa desse aqui. Rapidinho você faz um mapa com os níveis, com as coisas todas que você precisa para o seu professor de ateliê não reclamar que não tem entorno no seu projeto. Tá? Nunca mais eles vão reclamar que não tem entorno no seu projeto. As edificações são mais chatas de fazer, realmente, que tem que, né? O terreno vai ficar aqui em cima. O AutoCAD padrão não é tão bom para fazer 3D. Eu vou tentar fazer ele aqui. Ele vai me dar problema
Se eu tiver curvas abertas e fechadas, né? Se tiver uma curva fechada na minha área, ele vai me dar algum problema. O Civil 3D é legal para fazer terreno, da Autodesk também, que é um AutoCAD com as coisinhas a mais para fazer terreno. Eu vou dar uma isolada no layer, lembrar aqui como é que isola layer. Turn all layers on, isolate layer. Eu quero isolate, cadê o isolate? Unisolate, isolate. Eu vou isolar um layer, vou clicar aqui, vou clicar nesse layer, vou dar Enter só para ele isolar aqui meu layer e vou tentar fazer esse terreno com loft. Aqui eu vou ter problema aqui, essa curva de nível vai me dar um problema. Para eu fazer AutoCAD não é tão bom de fazer. Oi? Eu isolei o layer, tem um comando aqui que é isolate layer. Eu cliquei aqui, cliquei no layer para ficar só o layer que eu queria dar uma examinada nessas curvas, tá? Mas esse aqui eu sei que ele vai me dar problema. Se eu tentar fazer desse jeito, ele vai me dar problema. Eu vou aqui para ele restaurar. Usar um comando para fazer um terreno aqui, fazer uma superfície volumétrica através dessas curvas 3D. Mas é isso, dá tempo de fazer uma chamada.